Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor Fábio. Deixa eu procurar meu amiguinho aqui, Irã. Senhor Fábio. Muita emoção. Espero que hoje só emoções boas. Só aguardar um pouco o senhor Irã ficar online. Grande Wayne, Fala, irmão. Boa noite. boa noite, meu irmão. Como você está? Tô bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, né? Vamos para mais uma, né? A live de hoje promete ser bastante polêmica. Polêmica, Aqui mas só muito dá live, importante. sim. E é isso mesmo, né? Até agora, né? Só tá dando live importante com assuntos pertinentes, assuntos bem interessantes, né? O que as pessoas vão chamar de polêmicos, mas que para nós que estamos seguros diante da Bíblia Sagrada, né? Até mesmo nas normas na questão do bom senso, né? É muito proveitoso, né? A gente vai edificar vidas a partir desse tema, esse assunto tão pertinente, tão importante e que é indispensável, né, para nós cristãos. Nós precisamos, todo cristão deve ter uma base, né? Embora eu esteja fazendo biologia, não chegue ainda, né, nas matérias pertinentes à bioética, né? Mas no tocante ao tema aborto, né? Creio que a gente vai sair daqui com uma grande base que você vai trazer para nós hoje, né? Através das respostas, porque as perguntas são quentes, viu, Wayne? Que Se Deus nos prepare. ajude. Como diz Lutero, né? Que Deus me ajude. Isso aí. Daqui a pouquinho o professor Raul deve estar aí, né? Isso. Então, será que nós começamos agora? Dá o nosso tempo? Pode Você que começar. comanda. Já pode começar. Então, simbora. Né? Já temos aí, né, duas pessoas assistindo. Boa noite a vocês, né? Boa noite a todos. Boa noite, Wayne. Para quem não conhece aí, né? É meu irmão em Cristo, um amigo, colega de seminário. E nós estamos na segunda live. A primeira nós falamos, né, das dificuldades da fé cristã, as dúvidas, né, que mais assolam a fé. E o segundo tema, né, dessa oportunidade aqui é nada mais, nada menos que o aborto. Um assunto bastante pertinente, novamente digo, né, e que todos nós cristãos precisamos ter uma base no mesmo, né, porque é um tema que alcança, que perpassa, permeia várias áreas, né, várias áreas onde os cristãos vão estar sujeitos, né, e como a palavra nos diz, né, a gente tem que estar preparado, né, para dar motivos, né, da razão da nossa fé, né, da razão do porquê nós cremos na palavra de Deus e que entendemos que ela
é perfeita, né, inefável, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, nosso Senhor. Então, é o aborto, né, que é uma questão urgente, né, urgente, ainda mais nos dias atuais, em dias que a tecnologia avança cada vez mais, né, Wayne? Então, nós temos que estar preparados. E o que é o mais interessante, pessoal, para a gente caminhar para a primeira pergunta, mesmo a tecnologia, a filosofia humana avançando, né, nós, se utilizarmos apenas a palavra de Deus, nós teremos todas as respostas, né, no tocante a esse assunto, né? Então, isso, só disso aí já diz que ela é perfeita. É a palavra de Deus, né? Que ela não precisa de ser atualizada. Ela é única, né? Ela é atual. Mas vamos lá, Wayne. Se prepare. Se prepare que hoje nós vamos te apertar um pouquinho, tá? Vamos em frente. Eu pensei aqui em 5 perguntas, né? Nós elaboramos aqui. E a primeira eu acho bastante interessante a gente começar, né? Por que, Winnie? Por que há tanta polêmica envolvendo o aborto? Você sabe que as opiniões dividem entre si, né? Ah, há casos de até mesmo cristãos defendendo essa prática. Pode acreditar, né? Então, por que há tanta polêmica? Tanto no contexto cristão, como principalmente, né, o não cristão. Por quê? Muito bem. Para começar, a gente tem que lembrar do seguinte. Você corretamente falou que a palavra de Deus nos é suficiente para entendermos o mundo, para respondermos aos desafios que a gente enfrenta na vida. Entretanto, quando se fala de assuntos como o aborto, quando um cristão vai falar de aborto, a primeira coisa que os opositores falam, por exemplo, é que o cristão só é contrário ao aborto por causa do seu pressuposto religioso. Se ele não fosse um cristão, talvez a opinião dele seria diferente. Pois bem, só que os nossos argumentos, os argumentos daqueles que defendem a vida, que são contra o aborto, eles não estão apenas no campo da fé, no campo do cristianismo. E isso é perfeitamente normal. Então, por que existe tanta polêmica em torno do aborto? A razão, na verdade, ela é bem simples. Essa polêmica toda existe porque atualmente esse assunto ele possui uma conotação completamente diferente do que ele é de fato. O Chesterton ele disse uma frase uma vez que diz assim que iria chegar uma época em que seria preciso explicar para as pessoas, provar para as pessoas que a grama é verde. Infelizmente nós estamos nesse tempo. Só para você ter uma ideia, o que é ensinado hoje? Que o aborto é uma questão de saúde pública, que seria uma questão de direito feminino. Só que se a gente for analisar, e é o que a gente vai fazer agora, nós vamos ver que a motivação nunca, jamais ela foi essa. Só para você ter uma ideia. Até o século XVI, a questão do aborto, ela era tratada apenas no âmbito familiar. Ela não era tratada na esfera pública. Era uma coisa bem íntima, bem restrita, porque se tinha o entendimento de que praticar um aborto é uma prática extrema, que é uma coisa antinatural. O que se é natural é quando uma mulher fica grávida, ela passar por aquele período de 9 meses de gestação, se preparar e ter o seu bebê. Abortar não é natural. E para você ter ideia da coisa, até o século XVIII, o bebê que crescia na barriga da mãe, ele era visto apenas como um mero apêndice do corpo da mãe. Ainda não se tinha os avanços tecnológicos e médicos que nós temos hoje. Portanto, o bebê era considerado apenas como mais um órgão ali, presente nas entranhas da mulher. Era como se fosse o apêndice, a vesícula, o fígado, enfim, era só mais um órgão. E só se tinha comprovação de que a mulher realmente estava ali grávida quando o bebê mexia. Quando o bebê se mexia, quando ele executava algum movimento. Então eles tinham certeza absoluta de que um bebê estaria por vir. Então, outra coisa interessante. Bebês que nasciam de cesariana,
eles eram considerados como não nascidos, justamente por não terem nascido de parto natural. Você vê que um entendimento muito turvo da questão. Mas mesmo com esse entendimento limitado, com essa limitação médica, tecnológica, segundo a historiadora Giulia Galeotti, já se tinha um entendimento comum de que a prática do aborto não era natural. Ela cita que interromper o crescimento de uma gravidez significava desrespeitar um processo espontâneo e já em movimento. Ou seja, mesmo com toda a limitação, já se tinha a plena consciência de que cometer um aborto não era algo normal. Tá? Então, trazendo as coisas mais para a atualidade, a gente pode analisar o desenvolvimento do movimento pró-aborto em pelo menos 4 fases. Como é que isso tudo surgiu? O movimento pró-aborto ele vai nascer no final do século XIX. Foi quando, através de alguns estudos, se detectou uma provável falência dos recursos públicos se a população crescesse demais. Foi isso que esse estudo teria concluído. No primeiro momento, os cientistas, a maioria deles não deu crédito a isso, só que tem um porém. Como a gente sabe, o que faz o mundo girar é o dinheiro. E as riquezas no mundo, elas são mal distribuídas. Então, aquele que é rico, ele sempre quer permanecer rico. E com isso, a pessoa que é pobre, ela sempre vai ter mais dificuldade. Então, com a intenção de resguardar esses recursos, se começou a investir no que a gente pode detectar como sendo a primeira fase, na questão do aborto como sendo uma questão de controle de nascimentos. Isso aí se iniciou por volta do final do século XIX, aproximadamente. A segunda fase, ela se caracteriza pelos estudos demográficos, estudando ali como a população crescia, como ela se espalhava, como era seu comportamento. Esse período ele se estendeu de 1920 até 1960. Tá? A terceira fase, a coisa já começa a piorar um pouco, né? Como se já não fosse ruim. É a fase que ela abarca o planejamento familiar. Ela se estendeu de 1960 a 1990. Toda vez que você vê a frase planejamento familiar no contexto do aborto, não tem outro nome. Significa aborto. Eles só colocam uma terminologia mais leve para não ficar uma coisa tão chocante. Mas toda vez que você vê alguém que defende o aborto falar em planejamento familiar, ele está falando da propagação da agenda do aborto, tá? E chegamos na quarta fase, que é a fase que nós estamos atualmente, que ela vem de 1990 até nossos dias. É a fase que alega para si o aborto como sendo uma questão de direito sexual e reprodutivo da mulher. Embora a embalagem tenha mudado com o tempo, a motivação permaneceu sendo a mesma. O controle da população por meio do aborto, por meio do assassinato de bebês. Esse início, ele teve como uma das suas grandes pioneiras uma mulher que nasceu em 1879, que ela foi pioneira não só da promoção do aborto, como também do movimento feminista. O nome dela era Margaret Sanger. Então, com toda essa ideia de preservar, entre aspas, os recursos financeiros para que a sociedade não entrasse num colapso, foi a partir daí que o movimento ganhou força. E essa mulher, ela foi uma grande propagadora desse movimento. Ela se aliou com grandes organizações, se aliou com muita gente poderosa, gente com muito dinheiro, e essas pessoas com o tempo foram injetando dinheiro nessa causa. E ela foi escritora, foi ativista, e tem 2 citações delas que ficaram muito famosas. Em um dos seus escritos ela disse que a coisa mais misericordiosa que uma numerosa família pode fazer para uma de suas crianças é matá-la. Outra citação dela, ela disse que a gravidez deveria ser tratada como algo anormal na mulher, como um problema de saúde, uma doença. Por que ela disse isso? Porque naquela época, a maioria das famílias americanas, elas eram muito numerosas e eram muito pobres. Então, isso aqui que ela disse seria uma justificativa para defender essa prática abortiva.
E ela sempre dava desculpas como defender o aborto como uma questão de dar liberdade de escolha à mulher, para dizer quantos filhos ela iria ter, para que ela pudesse, sabe, sair, trabalhar, estudar, e que não ficasse tão preocupada com a família. Na verdade, a intenção dela era que a mulher abandonasse o conceito de família. Que os casais deixassem de ter filhos, ou que pelo menos tivessem no máximo 2 filhos. E ela, com essa proposta de emancipar a mulher, ou mesmo de dar empoderamento para a mulher, né, que é uma palavra que está muito popular hoje em dia, as mulheres querem ser empoderadas, ela investiu todos os recursos, todos os meios que ela pôde. Ela era engajada desde a esterilização de gestantes, ela também trabalhava forte para promover abortos entre mulheres pobres, doentes ou deficientes, e também ela fazia distribuição por correspondência, tá? De pílulas abortivas. Além dela estar envolvida na produção em massa de um aparelho chamado AMIU. O que é esse aparelho? É um aparelho de sucção intrauterina. É como se fosse uma seringa grande, a mulher introduz ali até chegar no útero, e o feto vai sendo sugado, vai se quebrando ali, sendo desmembrado. É uma coisa terrível, terrível. Só que eles perceberam com o tempo, com todo esse engajamento, com todo esse ativismo, com todas essas pessoas que injetaram o dinheiro, aí você pode colocar nomes famosos como a Fundação Ford, a Fundação MacArthur, a Open Society, que foi fundada pelo bilionário húngaro George Soros. Essa última, inclusive, ela tem disseminado não só a agenda abortiva, mas também a agenda gay feminista e de ideologia de gênero. Por que se fala tanto dessas coisas? Porque tem muita gente injetando muita grana nisso. É por isso que sempre estão batendo nessa tecla. E com o tempo esse pessoal começou a perceber que não adiantava investir na distribuição de medicamentos, investir na fabricação de aparelhos abortivos ou mesmo treinar médicos. Eles te davam tudo. O médico, a medicação, o aparelho abortivo, tudo. Não adiantava isso, porque se a mulher quisesse ter filho, ela ia ter o filho. Porque isso é da natureza feminina. A mulher, por natureza, ela quer ser mãe. Pelo menos a maioria delas, né? Elas querem ser mães. Então, eles tiveram uma grande sacada, infelizmente. Eles perceberam que eles precisariam promover uma revolução estrutural, uma revolução cultural. Mudar a maneira de pensar da mulher, da família e, por consequência, da sociedade. Empoderando a mulher, emancipando a mulher, para que ela naturalmente, pela própria vontade dela, não quisesse mais ter filhos. Para que com isso, com o passar do tempo, o aborto fosse uma prática cada vez mais comum. Cada vez mais comum. E o pior é que isso é tão sutil que as pessoas nem percebem isso. Muitas mulheres têm esse pensamento, mas elas não se dão conta de onde isso veio. Por que elas nutrem isso dentro de si? Então, a indústria do aborto ela se viu completamente estabelecida nos Estados Unidos. E nós podemos notar aí, olhando para alguns dados, que a questão do movimento abortista se tornou uma verdadeira indústria. Em 1916, essa Margaret Sanger, ela fundou uma das primeiras redes de clínicas de abortos em série dos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Ela é a maior clínica nesse segmento dos Estados Unidos, e é uma das maiores do mundo. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui alguns dados divulgados pela própria organização, tá? Ela possuía, quando divulgou esses dados, 719 unidades, que fizeram uma média de 579 mil abortos por ano. É isso mesmo que você ouviu. Meio milhão não, perdão. 579 mil, meio milhão, né? 579 mil? Acho que é. Isso. De abortos por ano. A média, tá? Essa era a média. É que é tanto número, o número é tão assustador que a gente fica até meio tonto. Mexe com a gente, né? Somado a isso, ela tinha, à época, isso aqui é de 2016 apenas, tá? Ela tinha, à época, 8,5 milhões de membros e ativistas. E só no ano de 2016, só em um ano, ela teve um faturamento de 1,2
237 milhões e 300 mil dólares. Só em 2016. Ou seja, se tornou uma indústria e se tornou muito lucrativo a promoção do aborto no mundo. Se tornou uma coisa com um apelo financeiro gigantesco. E outra coisa, o foco da Margaret Sanger, do controle populacional, não era em famílias de classe média ou classe alta americanas, não. A intenção dela, segundo palavras dela mesmo, e as práticas também que ela defendia, era eliminar pessoas indesejadas. Que pessoas são essas? O foco dela principal era em crianças de famílias negras ou pessoas pobres que tivessem grande possibilidade de nascerem com deficiências físicas ou mentais. É isso mesmo. Essa minoria que esse movimento diz defender, na verdade não defende, não. Esse era o foco principal da Margaret Sanger no início. Então essa mulher, ela era feminista, abortista, eugenista, porque segregar raças é uma forma de eugenia, e também era racista. Isso deixa uma mensagem bem clara para vocês, mulheres. Uma mensagem bem clara. Nunca foi por vocês. Nunca. Nunca se teve a intenção de defender vocês. Nunca se teve a intenção de lutar pelo direito de vocês. Nunca se teve. O objetivo sempre foi único. O assassinato de bebês. E, em contrapartida, ganhar muito dinheiro com isso. Essa é que é a triste realidade da motivação do movimento pró-aborto. Nunca foi uma luta por direitos. E tudo gira em torno de um pressuposto, né, Wayne? É você falando da questão do verdadeiro pressuposto aí. Eu estava vendo uma, entre aspas, pregação de um bispo de uma igreja bastante famoso, um bispo, defendendo o aborto, né? Eu já sei quem Ele é. dizendo, então, você sabe. Sei. Ele defendendo porque se colocar aquela criança no mundo, ela vai sofrer. Mas qual é o pressuposto disso tudo? A teologia dele possui um pressuposto de que o cristão não sofre. Olha só, quando a gente teologia da prosperidade, é o cara da mão torta. Para quem ainda não ligou um ponto no outro, é o cara que tem o templo de Salomão aqui em São Paulo, aqueles que fazem aquilo que Cristo não ordenou, que é correr atrás do alimento que perece e não daquele que prevalece para a vida eterna, né? Então, você falou da questão das terminologias, né, que só vai mudando. E é verdade, né? Parece que toda essa estratégia hoje em relação ao aborto é mais uma teorização, uma racionalização, um eufemismo de uma pulsão agressiva, né, de um assassinato mesmo. Se a gente retroceder aos tempos antigos da humanidade, né, nós vemos uma humanidade bem agressiva, uma violência notória. Então, hoje a gente vê isso, só que dentro de um discurso científico, né? Tá tudo eufemizado. Então, mas a maldade continua, né? Então, o ser humano ele vive racionalizando o mal, né? Então, isso é muito triste, né? E aí eu pergunto até que ponto o homem possui a noção do bem e do mal, né? No tocante à graça comum, né? Porque aí isso nos leva a refletir sobre a questão do que é e do que não é crime, né? Envolvendo esse tema em relação ao aborto, né? O aborto, como é que está a questão no nosso país, Wayne? É considerado crime ou não? Então, inicialmente, o Código Penal brasileiro, que é de 1940, que vamos combinar que ele precisa ser um pouco atualizado, né? Esse sim precisa ser atualizado. Ao contrário da Bíblia, o Código Penal brasileiro precisa ser muito atualizado, porque tem muito bandido sendo favorecido. O Código Penal brasileiro, de 1940, ele prevê no seu artigo 128 a permissão do aborto em 2 casos. Em casos de estupro e em casos em que a gestação ofereça risco à vida da mulher. Porém, antes da gente analisar com mais detalhes como essa questão do direito ao aborto no Brasil
se desenrolou e vem se desenrolando com o tempo, vamos olhar para um caso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, que foi o caso que mudou o paradigma da questão do aborto. Foi o caso que mudou, que não só nos Estados Unidos ele mudou, ele serviu de modelo para o resto do mundo, porque a gente sabe que todo mundo adora um bom enlatado americano, né? E nem sempre se exporta aquilo que é bom. Eu estou falando do caso Roe contra Wade. O que aconteceu? Em 1970, uma moça de 22 anos chamada Norma McCarvey, que ela adotou o pseudônimo de Jane Roe, porque a lei americana permite isso, que você adote um pseudônimo caso você não queira que seu nome seja registrado nos autos. Ela estava esperando um bebê, já era o seu terceiro filho, só que ela não queria levar a gestação adiante. Ela morava no estado do Texas. Se os americanos são patriotas, os texanos são 2 vezes mais patriotas, pelo menos eram naquela época, né? Ela foi até o estado negou, porque as leis do Texas naquela época só permitiam aborto em caso de ameaça à vida da mãe, e cada caso era criteriosamente analisado, e mesmo assim nem todos eram aprovados. Ela tentou fazer um aborto numa clínica clandestina na cidade de Dallas. Ela não conseguiu, porque a clínica estava fechada. Só que ela teve um engajamento muito grande. E ela acabou conhecendo 2 advogadas, feministas e ativistas até o último fio de cabelo. Elas se chamavam Sarah Widington e Linda Coffey. A mobilização foi indo, o caso foi ganhando repercussão, notoriedade, até que em 1973 ele chegou na Suprema Corte americana. Só para você ter uma ideia, um dos critérios para um caso ser levado à Suprema Corte americana é que ele precisa ter uma controvérsia muito grande. Não são todos os casos que a Suprema Corte americana julga. Ela rejeita vários. Então, no final do ano de 1973, dos 9 juízes da Suprema Corte americana, 7 votaram a favor ao aborto e 2 votaram contra. Um detalhe muito importante, uma informação interessante para você guardar. Todos esses juízes eram homens, tá? Você vai entender por que daqui a pouco. Por que é importante guardar essa informação. Então, a partir daquele momento, não só o aborto dela foi autorizado, mas sim houve uma mudança geral. Houve um precedente legal aberto. Todas as leis federais e estaduais em todo o território americano mudaram. E o aborto passou a se tornar uma prática 100% legal. Isso em qualquer período da gravidez. Mas aí você fala, Leandro, a gente sabe que cada estado tem uma prerrogativa no que refere às suas leis. Verdade? Só que o máximo que cada estado pode fazer é restringir ao máximo a prática do aborto. Ele não pode efetivamente proibi-lo. Então, se a pessoa insistir, se a mulher insistir, ela consegue abortar. E o mais engraçado é que esse caso se deu início no ano de 1970. Só que ele só foi resolvido em 1973. Isso quer dizer o quê? A Jane Roe, ela teve filho. Ela teve a criança. Foi uma menina. Logo depois que essa menina nasceu, ela foi encaminhada para adoção. Só que é irônico a gente saber que a pessoa que esteve envolvida no caso mais controverso e o caso que foi o divisor de águas para a questão do aborto, não abortou. Anos mais tarde, ela se arrependeu. Ah, vale lembrar uma coisa aqui que eu já estava me esquecendo. Um dos outros motivos que a levaram a não querer ter essa gravidez até o fim, foi que ela tinha problemas com drogas. Foi por isso que ela tinha perdido a guarda dos 2 primeiros filhos. Anos depois ela se arrependeu, ela passou a integrar o movimento Pró-Vida nos Estados Unidos e ela faleceu no dia 18 de fevereiro de 2017. Agora, voltando aqui para o Brasil, a gente tem uma linha do tempo de acontecimentos que foram cruciais para que essa agenda abortista fosse ganhando cada vez mais terreno. Vamos dar uma analisada. Em 1989, a senhora Luísa Erundina, que é deputada federal a 6 mandatos consecutivos, ou seja, já é um alerta para a gente pensar melhor na hora de votar, ano que vem, para tirar pessoas como essa do poder, junto com um homem chamado Eduardo Jorge, ela fundou a primeira clínica de aborto legal no Brasil. Essa clínica ela ficava anexada ao Hospital Jabaquara, aqui em São Paulo, capital, e obviamente que ela se aproveitava da brecha que é existente no Código Penal, no seu artigo 128. Em 1998, durante o governo FHC,
foi aprovada a primeira norma técnica no Ministério da Saúde, que ela foi nomeada de Prevenção e Tratamento dos Agravos da Violência Sexual contra a Mulher e Adolescentes. Não se deixe enganar por esses nomes abstratos. Quando você vê nomes assim, de prevenção, de defesa, de não sei o quê, envolvendo pessoas que são favoráveis ao aborto, você pode ler só como aborto, tá? Em 1998 aconteceu isso. Em 2002, o ex-presidiário Lula, ele firmou internacionalmente um compromisso de legalizar o aborto no Brasil, tá? Ele assinou lá um compromisso de legalizar o aborto no Brasil e ele disse que era uma questão de saúde pública. Depois ele veio na mídia falar que isso era mentira, né? Mas, parafraseando o Nicolas Ferreira, se o diabo é o pai da mentira, o Lula é o avô, né? Em 1999 foi fundada a ANIS. A ANIS é um Instituto de Bioética, Direitos Humanos e o quê? Gênero. Ela atualmente é a instituição que mais propaga a agenda abortista no Brasil. E ela tem como uma de suas diretoras a conhecidíssima Débora Diniz, que ela é feminista também até o último fio de cabelo do seu corpo. Em 2004, a CNTS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, ela entra junto ao STF com uma coisa chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental. A gente pode abreviar para ADPF. Na linguagem jurídica, a grosso modo, o que isso quer dizer? Essa expressão ela é usada para designar uma norma de conduta imposta judicialmente para que alguma coisa seja feita ou não seja mais feita. É um sim ou não. O que essa ADPF 54 ela propunha? Ela propunha a descriminalização do aborto em caso de bebês que tivessem anencefalia, ou seja, que tivessem o cérebro com uma má formação congênita ou que, infelizmente, nascessem sem cérebro. Mais adiante, isso vai ter consequências gravíssimas. Em 2005, já, durante o governo do ex-presidiário Lula, foi aprovada mais uma norma técnica no Ministério da Saúde, intitulada de Atenção Humanizada ao Abortamento. Pelo menos nessa, eles não tiveram a cara de pau de usar um nome para tentar disfarçar a intenção da coisa. Já em 2012 veio o golpe mais duro para aqueles que são os defensores da vida. O que aconteceu? O STF aprovou a DPF 54. Ou seja, a partir de 2012, o aborto de crianças com anencefalia foi descriminalizado. Então se abriu mais um precedente legal. Além do aborto ser permitido em caso de estupro, em casos que ofereciam risco de vida à mãe, ele passou agora a ser permitido em caso de bebês com anencefalia. E com essa linha do tempo traçada, a gente pôde perceber que o movimento pró-aborto, ele também já ficou plenamente estabelecido no Brasil. E como a gente sabe que para fazer qualquer coisa você precisa de dinheiro, as ONGs brasileiras tiveram muita ajuda, e têm ajuda até hoje, segundo informações delas mesmas, de muitas organizações internacionais. Por exemplo, a ANIS, ela é apoiada pela Open Society, a organização do George Soros, a Católicas pelo Direito de Abortar, que é uma instituição internacional que, diga-se de passagem, de católica não tem nada. Eu não sou católico, mas nisso aqui eu tenho que defender os católicos, que eles não têm nada a ver com isso. Ela recebeu ajuda da Fundação Ford, da Open Society, da Fundação Heinrich Böll, que é uma fundação alemã, perdão aí pelo meu alemão que está um pouco enferrujado, e da Fundação Luterana de Diaconia. O CEFEMA, outra ONG, ele recebeu ajuda da Fundação Ford, da Fundação OC, da Open Society, da União Europeia e da ONU Mulheres, que é uma coisa que embrulha o estômago se você for pesquisar, cara. Embrulha o teu estômago. O coletivo feminista de sexualidade e saúde, olha só que nome lindo, ele recebeu apoio da Fundação Forte. E olha só, essa ONG aqui, ó, a SOS Corpo, ela recebeu também ajuda da Fundação Ford, Fundação OC, da União Europeia, da ONU Mulheres. Ela teve um papel crucial em um caso que aconteceu lá em 2009,
na cidade de Alagoinha, no interior de Pernambuco. Quando eu for falar da próxima questão, eu vou dar mais detalhes desse caso. Então nós vemos que, legalmente no Brasil, essa é a situação. E você vê que todo o esforço empreendido por essas organizações é sempre a favor do aborto. Você não vê nenhuma delas falando para que a mãe siga com a gravidez até o final, oferecendo ajuda, oferecendo suporte, ou até mesmo alguma instituição para adoção de crianças, caso a mãe não queira o bebê. Não, o discurso é sempre o mesmo, é sempre abortar. É mais econômico para eles, né? Para você ver a frieza humana e a triste realidade. O que eu tenho percebido aqui diante da sua fala, Wayne, é que geralmente o homem, quando ele geralmente vai criar suas leis que vão beneficiá-los vão beneficiá-lo e vão, como eu posso dizer aqui, vão fazer com que seu ego fique mais cheio, né? Vão fazer uma certa massagem em seu ego, né? O homem sempre cria leis em seu próprio benefício. Por isso que, fazendo só um parênteses aqui, abrindo, né? Por isso que a Bíblia é única, porque lá você encontra leis que são totalmente contrárias ao ser humano, ao homem, ao pecado em si, né? Então, quando que o homem cria leis que o beneficia, a Bíblia, ela é reta, ela é direta, ela vai apontar onde que está o erro, não, ela não vai adorar o ego humano, né? E fazendo também uma analogia aqui, lá no início você falou sobre três grupos, né? Que tem o grupo dos que defendem o aborto, o grupo da homossexualidade, né? E tem um outro grupo do feminismo, né? A gente percebe que o diabo é o pai da mentira, né? Deus é o criador da vida e ele é o Deus da verdade. O diabo, ele é o pai da mentira e ele sempre vai atacar a vida, né? O homem em si, né? A humanidade, aquilo que Deus criou. Então, e quando que de Deus vem a vida, né? Do diabo só vem a morte. E é fato, porque tanto no grupo da homossexualidade, como também do feminismo, como também dos que defendem o aborto, você vê ali, parece que meio que uma pregação sutil da extinção da espécie humana, né? Então, o diabo gerando a morte, né? Então, por ele ser o pai da mentira, né, ser mau, nós vemos que ele está levantando muitas pessoas para fazer os seus planos, né? Mas a gente sabe que o plano de Deus, ele sempre está acima de qualquer outro. Mas aqui eu vou te apertar um pouquinho mais, viu? A gente vai engrossar o caldo nesse momento, né? O que você preparou sobre a questão de estupro, né? Questão de estupro, anencefalia, a não ou má formação do encéfalo, do bebê, né? E também quando a gravidez oferece um certo risco, né, à vida da mãe, né? Como que fica essa questão? Abortar ou não abortar diante dessa dificuldade, dessas três dificuldades, né? Então, essa pergunta, ela está entrelaçada com a pergunta anterior, que fala como o aborto é tratado legalmente no Brasil, tá? E ela é uma chance da gente refletir se existe alguma possibilidade de que o aborto ele seja realmente a melhor opção. Será que existe algum caso que o aborto realmente seja necessário? Pois bem, para a gente chegar a essa resposta, a gente tem que ter uma coisa em mente. Casos difíceis nem sempre vão produzir boas leis. O que você falou está certo, do homem buscar sempre leis que vão beneficiá-lo. Porém, depende quem está sendo beneficiado. Será que o legislador ele vai atender os interesses da maioria ou os interesses específicos de um grupo, de alguém, de uma pauta política, de um movimento? Aí é que está o problema. Leis, né? Sim, aí é que está o problema maior. Então nós vamos perceber
que esses casos difíceis, eles nem sempre vão produzir boas leis e nem sempre vão produzir leis que realmente, de fato, vão beneficiar as pessoas. Vamos analisar primeiro a questão do caso de estupro. É óbvio que nenhuma mulher deveria passar por isso. Eu não desejo isso para nenhuma mulher, nem para a feminista mais roxa que você pode achar por aí. Eu não desejo isso para nenhuma mulher. Nenhuma mulher merece ter o seu corpo violado. Isso é ponto pacífico. Porém, o que a gente observa é uma inversão da culpa. Como assim inversão da culpa? Você observa que eles querem punir de morte, que eles querem dar a sentença capital para alguém que é igualmente vítima do estupro quanto a mulher. O bebê que é resultado de um abuso sexual, de acordo com a lei, ele pode ser abortado. Mas por que você vai impor uma pena capital para alguém que não tem responsabilidade naquilo e vai deixar impune dessa pena capital aquele que cometeu o abuso? É engraçado você notar que as pessoas que defendem o aborto são as mesmas pessoas que são contrárias à pena de morte, porque dizem que a pena de morte não resolveu nada em lugar nenhum. Eu já ouvi isso, tá? Dizem também que são contrárias ao armamento das pessoas. Então é uma coisa incoerente. Existe uma completa inversão da culpa. E devemos lembrar o seguinte: cometer um aborto é uma coisa igualmente hedionda do que estuprar uma mulher. Não adianta. E você percebe que as mulheres que praticam isso, muitas delas, elas acabam se recuperando do trauma do abuso, porém elas não se recuperam do trauma do aborto. E sim, o aborto causa feridas profundas, não somente físicas, como também psicológicas na mulher. Existe esse efeito colateral muito grave. Você não sai ileso quando comete um aborto só porque você acha que está certo. E isso o movimento pró-aborto não vai dizer. Então, além de tudo isso, a mulher, ela não vai conseguir apagar o que aconteceu, ela não vai conseguir aplacar a dor dela de ter sofrido um abuso, uma violação, e ainda ela vai acumular mais esse fardo na cabeça, mais essa coisa para causar sofrimento a ela. E em vez dessas pessoas oferecerem amparo, ajuda, não, o objetivo continua o mesmo, é matar. Então a gente conclui que matar um bebê, abortar, não é a solução para casos difíceis, como casos de abuso sexual. Repito, nenhuma mulher deve passar por isso. No entanto, cometer um aborto é um ato tão covarde quanto violar uma mulher. Porque você vai estar igualmente ferindo uma pessoa que não teve possibilidade de se defender. Porque se a mulher tiver chance de se defender de um abusador, ela vai fazer. Ela vai fugir, ela vai se fingir de morta, ela vai usar alguma coisa como arma contra ele. Mas e o bebê dentro da barriga da mãe? Como é que ele vai se defender? Analisando Fazendo os um casos... parênteses aqui rapidinho, Leandro, só um parênteses mesmo, me parece bastante contraditório dessas pessoas, né, que quando é para falar assim sobre pena de morte, né, por exemplo, uma pessoa, enfim, né, uma pessoa assassina uma família inteira, né, não que eu esteja defendendo, né, muito menos negando aqui a pena de morte, né, não estou fazendo nem apologia, né, mas também não estou fazendo uma crítica, mas só para trazer para essa questão aqui, né, quando o assunto é um assassino, né, essas pessoas se enchem de piedade, de misericórdia, de amor. Então, mas quando é uma criança, um bebê, gente, então a jogada não é amor, é meio que tendencioso mesmo, né? Eles estão querendo apenas utilizar isso, né? Essa questão aí do aborto, né? Estão querendo justificar essa tal prática, tal ato, apenas para defender suas próprias ideias, né? Aquilo que eles querem. Então, analisando aí outro caso igualmente difícil, que são casos de anencefalia, se você procurar na internet as justificativas dos ministros do STF no julgamento da ADPF 54, você vai encontrar muitas alegações do tipo: nós votamos a favor do aborto de bebês com anencefalia porque eles oferecem risco de vida às suas mães. Ora, se o problema é esse, já existe no artigo 128 do Código Penal a previsão de que o
aborto é permitido em casos em que a gestação oferece risco de vida à mãe. A pergunta que fica é: por que aprovar mais um precedente legal para uma coisa que não é necessária? Porque já existe legalmente no Brasil, embora seja errado também, a permissão para que a mulher aborte caso a gestação ofereça-lhe perigo de vida. Então, para que você vai abrir mais um precedente? A resposta é que a gente enxerga uma verdadeira militância jurídica. O objetivo, mais uma vez, não é lutar pelo seu direito, mulher. O objetivo é ganhar cada vez mais terreno. A cada situação, a cada decisão, para que a prática do aborto seja uma coisa normalizada. E olha só que interessante. Os números mostram o contrário. Mostram o contrário dessa afirmação de que manter gestações até o final de bebês com anencefalia oferecem risco às mães. São muitos casos de mulheres que levam a gestação adiante, até o fim, e não morrem, e tão poucas crianças morrem de imediato. Eu vou citar apenas 2 casos. Nós temos os casos da Marcela e da Vitória. Marcela de Jesus, ela viveu 1 ano e 8 meses fora da barriga da mãe. Olha só. E a Vitória de Cristo, ela viveu por mais de 2 anos. Quer dizer, em vez de você ceifar a vida de uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de defesa, mesmo numa situação extremamente difícil quanto essa, de casos de bebês com anencefalia, você tem casos de que a vida foi preservada, de que por algum momento essas crianças deram alegria para os seus pais, deram um pouco de esperança, mesmo que momentaneamente. E isso é uma forma de evitar vários danos que a questão do aborto pode causar, que eu vou falar daqui a pouco, o que o aborto causa na mulher. Então, eu faço um questionamento para você. Você pode perguntar, e você vai constatar que a grande maioria de pais e mães que têm filhos com deficiências nunca, em hipótese alguma, pensaram em abortar a gestação. Pensaram em colocar fim naquilo. Nunca. Mesmo a despeito de todas as dificuldades, de todas as barreiras, de toda a desigualdade que existe nesse mundo, infelizmente, eles optaram por preservar a vida dos seus filhos, porque eles entendem que mesmo diante de tanta dificuldade, preservar a vida é o mais importante diante de qualquer problema. E caminhando para casos que oferecem a risco a vida da mãe, lembra que no final da questão anterior eu comentei sobre o caso acontecido em Alagoinha, no interior de Pernambuco? Pois bem, olha só, em 2009, uma menina de apenas 9 anos de idade, ao fazer exames ali, levada por sua mãe, foi constatado que ela estava grávida de 4 meses. Grávida de 4 meses, esperando gêmeos. Olha só, uma menina de 9 anos. Então não se configura apenas um caso de abuso de menor, mas sim também de um caso de pedofilia. Uma menina grávida de gêmeos com apenas 9 anos de idade. Os médicos de pronto falaram assim, olha, a gente tem que interromper a gravidez, porque a menina pode morrer se ela levar a gravidez adiante. Aí você fala, tá vendo, Leandro? Existem casos em que o aborto é a melhor saída, é a melhor solução. Porém, meu amigo, eu tenho que te dizer que as informações, os números que nós temos dizem o contrário. Mais uma vez, os números, a realidade advoga em favor da vida. Olha só que interessante. Segundo informações do DataSUS, que é o órgão responsável pelas informações do Ministério da Saúde, de tudo o que acontece na saúde do Brasil, os dados referentes a 2006, que são os dados mais recentes, de acordo com o acontecido aqui, né, que foi em 2009, foram relatados que 27.610 meninas menores de 14 anos, inclusive da idade dessa menina, com 9 anos, deram à luz a bebês e nenhuma morte foi confirmada. Nem dos bebês e nem da mãe. Olha só que informação interessante. Só que não parou por aí. Os pais biológicos da menina, só a título de curiosidade, na época a menina morava com a mãe e o padrasto. O padrasto foi acusado do crime. Porém, tanto a mãe biológica quanto o pai biológico da menina, eles não queriam o aborto. Então o que aconteceu? 2 assistentes sociais se envolveram, fizeram com que essa menina fosse transferida para um hospital
que ficava na capital do Recife, o Instituto Maternal Infantil. Quando chegaram lá, integrantes da ONG SOS Corpo se envolveram também. Então você imagina, pessoas que moravam no interior, pessoas humildes, pessoas com pouca instrução, elas foram induzidas a pedir que a menina tivesse alta. Quando a menina teve alta, ela foi levada para uma outra instituição, também em Recife, chamada Maternidade da Encruzilhada. E aí, infelizmente, o aborto foi realizado. 2 crianças tiveram suas vidas ceifadas. Então, você percebe que é dessa forma que o movimento pró-aborto trata as mulheres, trata as pessoas. Não respeitou o interesse de nenhum deles, não respeitou a vontade da mãe, a vontade do pai e, muito provavelmente, a vontade da própria menina. A vontade da própria menina. Porque eles nunca tiveram a intenção de defender ninguém. A intenção deles é única e exclusivamente em defender os seus interesses. E o interesse maior deles é matar. Mas não para por aqui, tá? A gente vai expandir um pouco essa questão. Vamos analisar algo curioso. Vamos analisar alguns argumentos que os que são a favor do aborto usam muito. Eu mesmo já ouvi todos esses aqui debatendo com o feminista, cara. E quando você vê as refutações, você vai ver que você tem que rir para não chorar, porque são argumentos baseados numa completa irracionalidade, cara. Não faz sentido. Por exemplo, o primeiro argumento dos abortistas é que o feto não é uma vida. Ora, se o feto não é uma vida, por que ele multiplica suas células já a partir do momento da concepção? Por quê? Se o feto não é uma vida, por que ele se alimenta? É ilógico você pensar que numa sociedade que considera uma vida, por exemplo, uma bactéria unicelular, não considerar uma vida, um bebê em gestação, um ser humano que está se formando, que é muito mais complexo do que uma bactéria unicelular, aí eles não consideram uma vida. Lembra aquela história de ter que explicar que a grama é verde? Então, uma outra alegação é que o bebê não sente dor até o 3º mês de vida. Só que isso também está equivocado. Segundo estudos mais recentes, já ficou comprovado de que o sistema nervoso da criança já começa a se desenvolver a partir da 6ª semana de vida. Já derruba esse argumento por aí. E a gente tem que lembrar do seguinte, como o sistema nervoso da criança ainda está em formação, ela ainda não tem completamente formados os seus inibidores de dor. Ou seja, o bebê não só sente dor antes dos 3 meses, como ele é mais sensível à dor do que a gente. E uma coisa que agrava mais isso é que, se com 6 semanas o sistema nervoso já começa a se formar, com apenas 16 dias de vida, o coração da criança já bate. Olha só. Então, a gente pode pensar no seguinte, vamos pensar numa pessoa que está viva. Eu e você, por exemplo. Vamos supor que eu, por alguma razão médica, não sinta mais dor, seja através de um coma, ou mesmo sob o efeito de uma anestesia geral. Eu te pergunto, é legal você tirar minha vida porque eu não sinto dor? Não. Então por que você vai tirar a vida de um bebê que comprovadamente sente dor, e sente mais dor do que eu, mais dor do que você? Outra coisa, uma pessoa viva que tem, comprovadamente viva, que o seu coração ainda bate. É legal você chegar lá e tirar a vida dela? Também não é legal. E por que você vai fazer isso com o bebê? Outra alegação, essa daqui, cara, essa daqui é a joia da coroa, falando português claro, é a joia da coroa da burrice. Essa é a próxima. Meu corpo, minhas regras. Lembra do que eu tinha falado? De que até o século XVI, o bebê era considerado como um mero apêndice do corpo da mulher? Esse argumento do meu corpo, minhas regras, é baseado nessa crença. Quer dizer, as pessoas que falam isso, elas estão passando vergonha e não estão nem percebendo. Está passando vergonha no crédito, no débito, porque não faz sentido. A ciência e a medicina já conseguiram comprovar que o crescimento, o desenvolvimento do bebê dentro da barriga da mãe é em um ritmo completamente diferente do ritmo da gestante. Por quê? Porque se trata de 2 corpos. O bebê tem o próprio corpo dele, a mãe tem o próprio corpo dela. Não é meu corpo, minhas regras. Se fosse meu corpo, minhas regras, os 2 eram um corpo só, mas não são, entende? É a mesma coisa de dizer que uma árvore e um fruto são a mesma coisa. E elas não são, entende? A gente sabe que
por uma prerrogativa biológica, o ser humano precisa de um período de 9 meses para o seu desenvolvimento dentro da barriga da mãe. Porém, você afirmar que o meu corpo, minhas regras, ele demonstra uma tentativa completamente frustrada de querer negar todas as descobertas da ciência e da medicina. Porque já está mais do que provado que bebês e gestantes são indivíduos completamente diferentes. E para o desespero do movimento feminista pró-aborto, a biologia ela não se dobra diante das ideologias. Não adianta você se apegar a ideologias, a conceitos filosóficos ou a comportamentos sociais. Biologicamente falando, e eu estou falando com um cara que está estudando biologia, só existem 2 gêneros, macho e fêmea. O que passa disso é filosofia ou comportamento. Parafraseando aqui o nosso querido Jorge Maza, ele conclui dessa forma: não é meu corpo e minhas regras. São 2 corpos e apenas uma regra: não matar. A pessoa que se apega a esse slogan, meu corpo, minhas regras, infelizmente, ela demonstra uma mentalidade totalmente arcaica e que ainda está apegada a pensamentos do século XVIII, do século XVII, XVI, enfim, pensamentos muito retrógrados que vão ao contrário do que eles mesmos falam, né? Que eles são progressistas, são para frente, a questão dos valores tradicionais é coisa do passado, o que importa é todo mundo se pegar e que não sei o quê. Só que se você defender um slogan como esse, você está dando um tiro no pé. E a última alegação talvez seja a mais ilógica delas. Muitas mulheres, muitas pessoas, homens inclusive, que é uma coisa sem sentido, elas falam o seguinte: o homem não pode opinar sobre o aborto, porque não é o homem que engravida, não é o homem que espera 9 meses, não é o homem que eventualmente, e infelizmente, acaba sofrendo abuso sexual e acaba ficando grávido. É a mulher. Então, meu amigo, sem útero, sem opinião. Porém, se isso fosse aplicado realmente, tudo que a gente conhece sobre o aborto ia ter que ser modificado. A começar, a decisão da Suprema Corte americana, que decidiu o caso Roe contra Wade a favor do aborto, ela teria que ser anulada. Não por causa da maioria de votos, porque dos 9 juízes que votaram, 7 foram a favor ao aborto, 2 foram contra. Mas por um detalhe muito importante: os 9 juízes eram todos homens. Então, sem útero, sem opinião para decidir. Trazendo mais para perto da gente, a mesma coisa da DPF 54, votada em 2012 pelo STF brasileiro. Mais uma vez, não por causa da maioria de votos a favor, mas sim por causa que a maioria dos juízes eram homens. Tinham mulheres também. A ministra Rosa Weber, por exemplo, ela votou nesse caso. Só que ela era minoria. Então, mais uma decisão que teria que cair por terra. Sem falar de estudo, dos artigos, de toda a mobilização masculina em prol da agenda abortista, tudo isso deveria ser desconsiderado, já que é sem útero e sem opinião. E eu vou mais além. Agora é a polêmica dentro da polêmica. Se um homem não pode opinar sobre o aborto pelo fato dele não ter útero, o que a gente vai fazer com as mulheres trans? Porque até onde eu sei, uma mulher trans não tem útero. Então, logo, ela também não pode opinar. Não é verdade? Então, é mais um tiro no pé, porque está excluindo dessa questão democrática um grupo de pessoas que esse movimento diz defender, o movimento LGBT diz defender, que o movimento feminista diz defender. E, por fim, é completamente ilógico você ser contra a participação dos homens na questão do aborto, pelo fato deles não terem útero, por um fato muito simples. Uma mulher só quer abortar se ela estiver grávida. E como uma mulher fica grávida? Se ela tiver a ajuda de um homem, seja direta ou indiretamente. Porque até onde eu sei, uma mulher também não é capaz de conceber sozinha. Então, você alegar que a participação masculina deve ser extinguida do debate aborto é uma forma de luta pela igualdade, que na verdade se mostra uma igualdade completamente desigual. E essa resposta sua, Wayne, em relação a esse tópico aqui,
responde à primeira pergunta do porquê dessa polêmica envolvendo o aborto. Né? Tanto na questão do estupro, na questão da anencefalia, na questão dos riscos que pode causar na gestante, né, na mãe. Por que eu digo isso? Né? Porque o erro do ser humano foi transformar isto em uma questão. Uma coisa que não era uma questão. Estava óbvio, não matar. Está lá nos 10 mandamentos, inclusive, né? Que a gente pode extrair, fazer uma aplicação aqui. Não tirar a vida, né, de uma pessoa inocente. Né? Nesse caso, um bebê. Né? Então, por que eu digo que respondeu aquela primeira pergunta também, né, do porquê que está essa polêmica hoje em dia, assim? Porque eu digo, porque geralmente as pessoas, quem está de fora e quem não se aprofunda muito, vai ver várias opiniões, diferentes opiniões. E a impressão que dá é, aquela pessoa pensa isso, aquela pessoa pensa aquilo, então não há uma verdade absoluta. Isso é enganoso, é mentiroso isso. E por que é mentiroso? Porque eu digo que existe polêmica no tocante ao aborto, não é porque há uma ausência de uma verdade absoluta em relação a este assunto, e sim devido à preguiça acadêmica das pessoas, dos acadêmicos em si, de não aprofundar, né, como você fez, como você está fazendo, né, acerca desse tema. Então, aí extrair um trecho aqui das Escrituras, né? Tais homens são por isso indesculpáveis, né? Porque a vida testifica de que há um Deus poderoso, né? Que está por trás da vida propriamente dita, né? Mas é isso. Né? Eu acho que uma quarta agora é um bom momento, né? Para a gente chegar a essa quarta pergunta, que foi uma pessoa me parece que não cristã, que fez, né? É uma objeção que faz a nós, cristãos. Né? Ele costuma dizer o seguinte, se um teste de DNA determinasse que um bebê nascerá gay, um exemplo, né? O teste de DNA, o gene ali, o famoso gene gay, né? Determinar que a pessoa vai nascer gay. E aí, nós cristãos seríamos contra ou a favor do aborto? Eu tenho já uma resposta assim, mas com certeza você vai ter uma resposta muito melhor a essa pergunta. Vai lá. Muito bem. Essa questão, ela tem um caráter paradoxal. O que é isso? Ela apresenta um paradoxo. Se você ficar de um lado, você não pode ficar do outro e vice-versa. O paradoxo que ela apresenta é que se o cristão que não defende o aborto é o mesmo cristão que não concorda com a prática homossexual, e aí, o que ele vai fazer agora? Ele está encrencado, meu amigo. Só que tem um outro porém, a questão científica. O que a gente ouve muito por aí? A gente ouve que a opinião do cristão ela se encontra invalidada porque todo cristão é anticientífico. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós não temos nenhum problema com a ciência. Parafraseando aqui o professor Adalto Lourenço, ele sempre diz o seguinte, e eu concordo com essa afirmação dele. Toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Então, para a gente entender melhor essa questão, se um teste de DNA determinasse que uma pessoa vai seguir, etc., o que o cristão ia fazer? Primeiro a gente precisa definir algumas coisas, definir alguns termos. Primeiro é o seguinte, um cristão que é verdadeiro, que é bíblico, que é temente a Deus, ele nunca, jamais vai concordar com a prática homossexual. Porque o homossexualismo é um comportamento, é uma prática. Ele não precisa necessariamente odiar pessoas homossexuais. Eu não odeio nenhum homossexual, não tenho por que odiar o cara só porque ele pratica uma sexualidade diferente da minha. Esse é um ponto. Até porque um dos princípios do cristianismo é amar o próximo. Então como é que você vai ser tão hipócrita dessa forma de odiar uma pessoa por causa da prática dela? Porém, esse é um ponto. O outro ponto é você concordar com essa prática. O cristão verdadeiro, ele deve amar as pessoas em Cristo. Porém, ele não
deve concordar com práticas que a palavra de Deus, que é a sua regra de fé e prática, afirmam que é pecado. Então, a gente conclui o quê? Que tanto o aborto quanto o homossexualismo são pecado. Essa pergunta ela também tem um pouco de ser uma pergunta capciosa, mas a gente não precisa se assustar com questionamentos assim. E agora, recorrendo à ciência, para mostrar que o cristão, quando ele é bíblico, quando ele é inteligente e quando ele não compra qualquer coisa sem ir atrás da informação antes, a questão do famoso gene gay. O que aconteceu? Em 2019, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nome difícil, né? O MIT, junto com a Universidade de Harvard, eles fizeram uma pesquisa com 500 mil pessoas a nível genético, justamente para descobrir se existia um gene gay. Sim. Só que eles concluíram que, geneticamente falando, o comportamento sexual de uma pessoa não é definido. Não é o seu DNA, não é a sua genética que vai definir a sua sexualidade. Isso é definido por outros fatores. Porém, o que esse teste conseguiu concluir é que existe em pessoas com comportamento homossexual uma correlação genética com comportamentos de risco, como o consumo de tabaco e maconha, e também alguns traços de personalidade peculiares. Que traços são esses? O sentimento de solidão e a abertura a novas experiências, por exemplo. Além desses comportamentos de risco que eu já falei. E existe também uma correlação genética com doenças mentais, especialmente a depressão e a esquizofrenia. E para piorar, essa correlação, ela afeta mais as mulheres do que os homens. Entendeu? Então, não é uma coisa impossível de você entender, ou muito menos responder. E não é nada diferente do que a gente sabe, do que Deus nos fala em sua palavra. Porque a fé cristã, ela se apoia em padrões objetivos. Ela se apoia na realidade. Primeiro na realidade da Bíblia, na inerrância da Bíblia, na infalibilidade da Bíblia. Na Bíblia ser o documento mais confiável que existe na Terra. Mais confiável que existe na Terra. Tá? A gente já começa por aí. E segundo, pelo fato dessa realidade não ser nada diferente do que a gente já sabe. O que a Bíblia diz? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que todos têm que ser redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que todos têm que ser salvos por Jesus Cristo. É isso que diz lá em Romanos 3, 23 e 24. Que todos só são justificados por meio de Cristo. Então, não é que a gente vira pecador com o tempo. Nós já nascemos pecadores. Todos pecaram. Então, já que não existe um teste de DNA que determine o comportamento sexual de alguém, nada muda. A gente vai continuar pregando o evangelho para quem for, para o heterossexual, para o homossexual, Sim. Não importa. Agora, entrando aí no campo especulativo, se existisse um teste capaz de determinar isso, da mesma forma, nada ia mudar. Porque isso só ia demonstrar a verdade que a Bíblia já afirma há milênios, que todos pecaram. Vale lembrar que nós somos, como cristãos, nós somos peregrinos aqui. A gente não vive na base da influência mundana, na base de filosofias, de ideologias. Muito pelo contrário. O nosso foco são nos interesses eternos do nosso Deus. E é nosso dever sempre buscar purificar a nossa mente, renovar a nossa mente, santificar a nossa vida, para que a gente consiga entender a vontade de Deus em todos os momentos. Eu vou ler aqui uma passagem que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, quer dizer, com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu li agora está em Romanos 12, versículos 1 e 2. Então, sem crise, tá? Se essa pergunta assustou você, meu irmão em Cristo, pode ficar tranquilo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Amém, amém mesmo, né? E como você disse, né, a biologia é exatas, né? Exatas. Não cabe na biologia a pessoa querer introjetar ah, padrões que emanam da construção. Construção que a criança vai passando ali, né, do decorrer dos primeiros anos iniciais, né? A psicanálise freudiana, ela trabalha com construção, né, apenas com a construção. As pessoas nascem com seus sexos definidos, né? E logo em seguida, o caminho que a criança vai tomar é mais devido à construção, né? À criação que ela vai levar, né? Então, claro que não é dando uma explicação simplória, no tocante a gênero mesmo, né? Não é pouco o número de pessoas que né, os psicólogos, os psicanalistas já atenderam, né, envolvendo a homossexualidade, que sofreram da ausência de um pai em casa, né? E vice-versa. Acontece bastante. Né? Eu já atendi 2 casos assim. Né? Claro, pessoal, não estou aqui dando uma explicação simplória, né? Resumindo, só resumindo mesmo, né, as causas. As causas são múltiplas, mas sempre emanam de uma construção. Essa coisa de passar, de uma pessoa já nascer assim e tudo mais, aí já entra no campo da especulação, tá? Isso não tem base científica, ok? Alguns vão falar, mas o Jung, né, que era psicanalista, formou ali fundou a psicologia analítica e tudo mais. Sim, ele fala que algumas coisas passam, né, de geração após geração. Mas aí a gente entra no campo da especulação, humanas, não é exatas, né? Não há nada confirmado, né? Eu poderia até dar uma indicação aqui, né? Há um livro chama Nascido Gay, é uma pergunta. Nascido Gay, de um autor, né? É o John Taylor. Se não me engano, ele é PhD em genética, tá? Então, é uma pergunta que ele faz. Então, onde ele não concorda que a pessoa nasce com isso, né? Com essa orientação. Mas, claro, que nós, como cristãos, nós temos que amar, né? Amar, não se conformar com o mundo, mas amar as pessoas, né? É bem interessante essa questão. Então, a gente caminha para a última pergunta, né? Acho que tá bom por hoje. Para nós, cristãos, né? Qual deve ser a posição, nossa posição diante a questão do aborto? Ué? Qual é a nossa posição, nossa postura? Como nós devemos nos posicionar diante essa polêmica, né? Essa questão que não era nem para ter sido criada pelo homem, né? Mas o que nós devemos fazer? Então, diante de tudo que a gente já falou aqui, diante de tantos argumentos, eu diria que essa é a pergunta mais fácil de ser respondida. Porém, por causa da era que a gente vive, que é a era da pós-verdade, a era que tudo é relativizado, né? Coitado, eles até deturpam a frase do Einstein, né? Eles falam assim, Einstein disse que tudo é relativo. Mentira! Einstein não disse que tudo é relativo. Ele disse, o que ele disse? Ele disse que o tempo é relativo, não que tudo é relativo. Então, ela é uma pergunta fácil, porém é uma pergunta difícil também. Porque, mais uma vez, a gente vai ter que explicar para as pessoas, ensinar que a grama é verde. Por que eu falo isso? Porque existem muitos cristãos, infelizmente, e para eles a questão do aborto é algo normal. É uma prática como qualquer outra. É só mais um procedimento médico. Só que não é assim que a banda toca, meu amigo. Eu vou te falar aqui alguns dados, tá? Tem uma instituição americana chamada Members of Abortions. Desculpa meu inglês aí, é que tá enferrujado, tá? Manda ver. Ela faz o que ela faz? Ela coleta informações de várias instituições que realizam aborto desde que ele foi legalizado lá em 1973. Então, nós temos números assustadores. Só nos Estados Unidos já passaram de mais de 60 milhões de abortos. Isso mesmo que você ouviu. 60 milhões de crianças assassinadas, abortadas.
nos Estados Unidos. No Uruguai, nosso vizinho aqui, o aborto ele foi legalizado em 2012. Já em 2013, já teve uma alta considerável. Foram 7.171 abortos. Em 2014, continuou subindo. Foram 8.537. Em 2015, foi subindo. 9.362. Que derruba outra falácia do movimento pró-aborto. Que eles dizem que se o aborto for legalizado, os abortos vão reduzir. Só que não é isso que os números mostram. Totalizando tudo isso, desde 1980, aproximadamente já aconteceu em todo o mundo, entre abortos legais, de países que têm o aborto legalizado, cerca de 1 bilhão de abortos. É isso que você ouviu, 1 bilhão de abortos. E falando um pouco sobre os danos que o aborto causa, obviamente não só no bebê, que mata o bebê, mas também na mãe, dentro disso existe uma incidência de pelo menos 30% de morte de mulheres por causa do procedimento abortivo. Ou seja, não é só a vida do bebê que está sendo ceifada, a vida da mãe também está sendo completamente ameaçada, porque não existe aborto seguro. Todo procedimento abortivo é extremamente perigoso para a mulher. Na África do Sul, o aborto ele foi legalizado em 1996. 10 anos depois, chegou a marca de 670.600 abortos realizados, tá? Assustador. As consequências do aborto para a mulher. O que acontece com a mulher depois que ela faz um aborto? Ela fica empoderada? Não. Ela fica muito mal. Foi identificado, olha só essas porcentagens, o negócio é assustador, é astronômico. Houve uma alta de 110% no uso abusivo de álcool. Uma alta de 200% no consumo de maconha dentre essas mulheres que fizeram aborto. E o comportamento suicida, e também o suicídio de fato consumado, né? Ele subiu a uma taxa de 155%. Comparado, obviamente, tudo isso comparado a mulheres que não realizaram aborto. É assustador. Assustador. Tá? Agora, seguindo a resposta a essa pergunta, a gente deve lembrar do seguinte: Deus ele é não somente o autor da vida, ele tem a vida em si mesmo e ele é a própria vida. A vida é um atributo divino que Deus compartilhou com o homem. A partir do momento que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, ele compartilhou dessa vida com a gente. E desde os primórdios, como você bem comentou, lá em Êxodo 20, versículo 13, está a ordem lá, não matarás. A gente pode ler também por não assassinarás, que é esse o sentido correto no idioma original. Entende? Sim. E Deus também já no antigo Israel, ele determinava medidas legais para que o aborto, caso acontecesse, fosse devidamente punido. O que acontecia? Eu vou ler aqui. Se homens brigarem e ferir mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Porém tinha um agravante. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. O que eu li está em Êxodo capítulo 21, os versículos 22 e 23. Quer dizer, se uma mulher abortasse por causa de terceiros e o bebê morresse, era vida por vida, era código de Hammurabi. Não tinha discussão. Para você ver como Deus valoriza a vida. E ele, como sendo o autor da vida, é ele que decide quem vive e quem morre. Tá? Outra coisa interessante. Deus, ele não precisa que você esteja completamente formado dentro da barriga da sua mãe para te considerar uma vida. Ele não precisa. Olha só o que o salmista diz. No Salmo 139, os versos 13 e 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer, Deus não precisou esperar você sentir dor,
como o movimento pró-aborto alega. Deus não precisou você passar por a sua mãe lá fazer uma ultrassonografia para comprovar que era um bebê mesmo que tinha na barriga. Deus não precisou de nada disso. Para você ver como Deus valoriza a vida, como ele dá importância à vida. E o exemplo bíblico mais emblemático é a passagem que narra o encontro de Maria, quando grávida de Jesus Cristo, e Isabel, esperando João Batista. Elas eram primas. Olha só o que a Bíblia diz. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendita o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas todas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Espírito Santo capacitou Isabel para entender que não era só Maria que estava chegando, era também o nosso Salvador, o nosso Redentor, que estava ali na barriga de Maria. E um detalhe interessante, Jesus ele tinha menos de 3 meses de vida. E aqui fica claro, mais uma vez, de como Deus olha para a vida, de como ele dá importância para a vida. Porque tanto Isabel quanto João Batista entenderam quem estava chegando, que não era só Maria, era o Senhor Jesus também. Então, considerando tudo que a gente falou, considerando todos os argumentos apresentados, eu concluo dizendo que o cristão, ele deve ser contrário a todas as mentiras que esses movimentos ensinam. O cristão, ele deve ser contrário a todos esses interesses que eles defendem, a toda essa prática. Ele deve ser contrário também a todos os males que uma mulher que faz um aborto acaba sofrendo, como a gente listou aqui agora. Ele deve ser contrário a todo esse genocídio silencioso que é praticado. Você viu os números que eu falei? É uma palavra que está popular hoje em dia, né? Principalmente quando vai se referir ao nosso presidente Bolsonaro. Bolsonaro não é genocida, não. Genocídio verdadeiro é esse aqui. 1 bilhão de crianças mortas desde a década de 80 até hoje. Com certeza. A nossa posição, ela é clara. Ela deve ser contrária a toda essa barbárie, que é uma afronta não só à humanidade, mas principalmente a Deus. Então eu concluo dizendo para você dizer sim à vida e não ao aborto. É isso. Agora é com você, meu querido irmão Irã. Faça aí as suas considerações finais. Depois eu farei as minhas e a gente encerra o papo de hoje. Amém, meu irmão. Vocês ouviram hoje aí o seminarista Leandro Wayne, meu colega aí do Seminário Teológico, nascido de novo, o professor pastor Raul Bolota, tá? Hoje foi um tema bastante quente, né, pessoal? Hoje, mais uma vez, hoje foi nossa segunda live. Nós estamos pensando aí no próximo tema para a terceira. Se vocês pensarem em algum, né, pode me mandar mensagem para nós, né, tanto no Instagram dele como no meu, né, algum tema que vocês sempre quiseram discutir, né, aprender, refletir. E hoje foi sobre o aborto, né? O bom é que o Leandro ele trouxe aqui tanto no contexto legal, né, no sentido de graça comum, na questão do bom senso, da ética, na questão histórica do aborto, como esse movimento pro aborto se desenvolveu, né? Filosófica, né? E também do ponto de vista bíblico. Então, hoje nós fomos alimentados aqui de uma maneira completa, né? E eu saio daqui bastante esclarecido sobre o tema, tá? E eu queria trazer aqui a frase, né, do Adalto Lourenço, que você citou aqui, quando ele diz: toda ciência devidamente estabelecida e toda Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Por quê? Porque na ciência, você pega aqui, né, o estudo da vida, né, na biologia, geologia, que estuda o planeta Terra, astronomia, que estuda o universo, né? Vida, planeta Terra, universo, ambos são criação de Deus,
nosso Deus quem os criou. Né? Ele é o autor da terra, da vida, do universo. E a Bíblia, ele também é o autor. Por isso que jamais entrarão em contradição, porque ambos, ciência e Bíblia, emanam do mesmo autor. E isso é muito bonito, né? E em suma, a gente percebe que todas essas objeções que fazem a nós cristãos, né, é uma tentativa do homem justificar o seu próprio pecado, né? Tentar se desviar da culpa, a vitimização, né? Que sempre está acontecendo isso, né? Então, como diz o livro de Romanos, né? Acerca dessas pessoas, que elas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios, né? Com uma disposição mental reprovável, né? Deus os entregou para as suas próprias paixões, né? E oremos, né? Por essas pessoas, para que Deus, a graça de Deus, os alcance. Leandro, obrigado. Até a próxima, viu? É isso aí, ó. Só para ilustrar melhor, eu tenho aqui uma imagem. Olha só. Tá conseguindo ver direito aí? De um lado nós temos tranquilo. Maria, com Jesus no ventre. Do outro nós temos Isabel. Ambos aqui celebrando a vida. A vida do nosso Senhor sendo gerada no ventre da mãe. Essa imagem aqui eu peguei emprestado lá do Nascidas. Um abraço aí para Vanessa, primeira dama aí do Nascido de Novo. E ela ilustra bem essa questão da valorização da vida e da beleza da vida. Para finalizar aqui, eu queria deixar 3 indicações de livros para quem se interessar, para que você esteja a par do assunto e não seja mais uma daquelas pessoas que compra qualquer ideia e que sai falando besteira por aí. O primeiro livro é o livro que foi a fonte principal das minhas pesquisas. É o livro do nosso querido Jorge Maza. Eu conversei com ele no Instagram, ele super gente boa, atencioso e realmente um defensor da vida, sabe, 100%. É o livro O que você precisa saber sobre aborto, tá? É esse livro aqui. Como eu disse, ele foi minha principal fonte de pesquisa e ele vai te capacitar a falar com propriedade, a falar da realidade dessa questão. O segundo livro, que ele aprofunda não só a questão do aborto, mas outras questões da bioética, é esse aqui, ó. É do Gilbert Meilaender. Bioética, uma perspectiva cristã. Ele vai falar de aborto, vai falar de eutanásia, vai falar de pesquisas com células-tronco, enfim, é um aprofundamento excelente. E o terceiro livro, que eu acho que toda feminista deveria ler, que é o livro, assim, acachapante, que fala sobre feminismo e que está intimamente ligado com a pauta dos pró-aborto, do movimento LGBT, tudo isso está entrelaçado. Tudo isso está na mesma prateleira. É esse livro aqui da Ana Caroline Campanholo, ó. Feminismo, Perversão e Subversão. Ele vai tratar de todo o aspecto histórico, como surgiu esse movimento, como se desenvolveu, quais são os pressupostos dele. Então, são leituras excelentes que podem te ajudar, caso você queira se aprofundar nesses temas, para saber como defender melhor a questão da vida, a questão dos valores, a questão de tudo aquilo de bom que Deus criou. Então é isso aí. Eu encerro por hoje a minha fala. Também agradeço a você que nos assistiu. A Vanessa falando no comentário, que linda imagem, aleluia, aleluia mesmo. Deus é muito bom. Agradeço a você, meu irmão, que me aturou por esse tempo aí. Agradeço a você que assistiu a gente até agora. E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só chamar a gente no direct que a gente vai responder. E vou deixar essa live salva, compartilhar no Facebook, no YouTube, em tudo que é lugar. E é isso aí, meu irmão. Tamo junto. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus te abençoe também. Vamos pensando na próxima, né? Quem sabe ainda dá tempo de fazer mais uma live esse ano. E que Deus te abençoe ricamente. E vamos para a próxima. Amém, irmão. Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Tchau.